A gente vai falar hoje de fibra FOG. Que aconteceu, né? Não sei se vocês lembram que eu postei esses dias sobre sonhos. Eu fiz uma série de stories falando sobre sonhos na fibromialgia e tal. Falando né, que sonho você já deixou de fazer, de realizar, deixou de lado por causa da fibra. E aí eu recebi muita resposta, assim. Eu até deixei um story fixo no meus destaques, vocês podem ver lá, sonhos. É bem impactante, assim, eu fiquei bem impactada com a quantidade de sonhos, planos que são deixados de lado por causa da fibra. E muitos deles tinham a ver com questões de trabalho, de estudo, de faculdade. Então, muita gente acabou me perguntando sobre fibra FOG. E aí eu resolvi fazer uma live para responder essas perguntas, porque são muitas e porque não é um assunto simples de se falar, não é uma coisa banal, né? Tipo, faz isso para resolver ou faz aquilo para resolver e tal. Então, assim, as pessoas me mandaram muito direct perguntando, mas qual que é a solução? Qual que é a solução e tal. E a verdade é que não existe, né, uma solução, assim, passo a passo, 3 dicas para combater o fibrofogue. Então, decidi fazer uma live, até para deixar registrado aí, para quem entrar depois, tal, um vídeo falando sobre isso. Então, se vocês quiserem colocar perguntas, eu queria testar isso, tá? Vocês colocam aí na interrogaçãozinha, perguntas relacionadas à fibra, enfim, fibrofog. Eu acho que vai chegar por aqui. Então, vamos testar. Bom, queria começar falando o que é o fibrofog, né? O que é esse sintoma que muita gente nem sabe, nem associa com a fibromialgia e só depois de algum tempo começa a descobrir que pode estar relacionado com a síndrome, né? Porque as coisas mais comuns que a gente, né, ouve em relação à fibra de sintoma é dor e a fadiga. Então, acho que esses são os sintomas que são mais evidentes, são mais presentes para a maioria das pessoas, né? Principalmente a dor, que caracteriza bem a fibromialgia. A fadiga também bastante, né? Cansaço e tal. Só que o fibrofog é um sintoma muito importante, porque ele é bem presente, e eu já vou explicar por quê, né? Também, que é bem comum. E ele tem um impacto muito grande, né? Lógico que a dor tem um impacto muito grande e a fadiga também. Só que a dor e a fadiga, elas são mais nítidas, elas são mais fáceis de identificar que você está sentindo aquilo. A confusão mental, né, fibrofog aí que eu tô falando, é porque fog é névoa, neblina em inglês. Então a gente fala fibrofog porque é como se fosse uma névoa cerebral. Então você tem problemas de memória, muitas vezes dificuldades de concentração, e aí acaba, né, ficando uma pessoa meio esquecida, meio perdida, sem dificuldade de concentrar, tá falando um negócio, daqui a pouco se perde, aí esquece as coisas, aí vai na cozinha esquecer o que ia fazer. Claro que todo mundo na vida tem em algum nível, né, um pouquinho de esquecimento, normal. Mesmo porque às vezes a gente está distraído e tal, só que isso pode se intensificar em algumas situações. E isso é ruim porque a pessoa tem muita dificuldade até de ler, tem muitas pessoas que tiveram que trancar a faculdade, que não conseguem, né? Ou tem medo até de entrar em algum curso, de estudar, de fazer um curso que seja livre, né? Não precisa ser faculdade, pode ser qualquer outro tipo de curso. Ou no trabalho, acaba esquecendo coisa, acaba se prejudicando. Nos relacionamentos, né? Esquece um pouco, vai conversar, aí parece que tá meio perdido. E quando você não sabe que isso é um sintoma, é muito difícil, né? Porque as pessoas ficam achando que você tá esquisito, você também, né? Fica, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Então, é muito importante reconhecer isso como um sintoma da fibra, né? E aí, o que acontece? A fibra, por si só, existe toda uma alteração fisiológica, né? Uma alteração mesmo, que independe do nosso estado ali emocional, que é um estado de inflamação no corpo. A gente ainda não sabe muito bem, mas está descobrindo cada vez mais coisas sobre a fibra. E aí a Daiane falando que é muito assim. Então, existe um fator físico mesmo que tem a ver com essa inflamação cerebral, essa inflamação do nosso organismo,
que dificulta um pouco do nosso processamento. E aí tem estudos mesmo, estava aqui vendo agora à tarde, alguns estudos comprovando essa deficiência cognitiva, né? Essa dificuldade, esse problema realmente aí de concentração, de memória, que existe nos pacientes com fibro. Mas tem outro fator também, que é o fibrofog como consequência de outras coisas. Então, como consequência da própria dor, é conhecido que também, né, cientificamente, que qualquer situação que tem um incômodo, que causa alguma questão, assim, atrapalha a sua saúde de uma maneira mais recorrente, maneira crônica, influencia na sua capacidade de concentração mental. Isso é muito óbvio, porque se tem alguma coisa ali que está o tempo inteiro te incomodando, o tempo inteiro, né, dor, o tempo todo ali com aquela dor, o tempo todo se sentindo mal, fadiga, isso gera um estresse e tudo isso contribui para você ter essa dificuldade de se concentrar, né? Como se o foco ficasse muito mais ali em torno daquele problema. Se for pensar, qualquer problema que você tem, né, que fica martelando na sua cabeça, alguma situação que fica muito ali pulsante, te tira a concentração de outras coisas, né? Então, quando você tá remoendo alguma situação, alguma coisa na sua cabeça, você fica meio distraído do resto, né? A pessoa fala, oi, tô falando com você. Você, putz, tava com a cabeça em outro lugar. E é isso que acontece um pouco, né? Porque a nossa cabeça acaba se direcionando para aquele estado permanente de tensão por conta da dor, por conta dos sintomas. Então, isso por si só, além do fator já da própria fibromialgia, que impacta diretamente o nosso cérebro, existe esse efeito secundário. Então, é uma somatória de fatores, né? Além de já ter um impacto, você tem as consequências dos outros sintomas. Então, quanto mais dor você tiver, mais difícil vai ser. E aí você dorme menos, que também é um distúrbio da fibro, né? Você dorme menos e por conta disso, você tem mais dificuldade de concentração, porque o seu cérebro não está descansado, o seu corpo não está descansado, né? Então, o sono influencia muito nesse sintoma, influencia muito na sua capacidade de se concentrar, na sua capacidade de lembrar das coisas, né? E tudo mais. E aí, beleza, tem essa somatória de coisas, né? A fibra já influencia o sono, já influencia na dor. Com o resultado de tudo isso, a gente fica com mais dificuldade ali de se concentrar e tal. E aí, o que fazer, né? Porque um monte de gente fala, tá, mas o que eu faço para controlar esse sintoma? Porque, por exemplo, né, como eu faço doutorado, eu sempre estudo muito, sempre tem gente me perguntando como que eu consigo fazer isso, porque tem muita dificuldade para se concentrar, não consegue lembrar as matérias, não consegue estudar para a prova e tal. E assim, de fato, eu tive muita dificuldade logo que eu diagnostiquei a fibro, né, que comecei a perceber todos esses sintomas que estavam envolvidos. Eu ainda estava terminando a faculdade quando eu tive o diagnóstico, quando eu descobri o que era fibromialgia, né, porque antes eu só tinha sintoma e não sabia o que era. Então, quando eu descobri, teve todo esse impacto e eu estava muito estressada também. Então, assim, o que eu acho importante? Primeiro, saber que não é só um sintoma da fibromialgia. Isso é um sintoma de pessoas que têm ansiedade, é um sintoma de pessoas que estão sob pressão ou sob algum tipo de estresse, principalmente um estresse crônico. Pessoas que têm depressão, pessoas que têm insônia. Então, a fibra, ela entra como mais um fator, ela intensifica isso, né? Ela vai ser mais um agravante. E aí, principalmente se você tem fibro e não dorme bem, e tem ansiedade, e tem depressão, as chances de que esse sintoma do fibrofog fique muito intenso em você é muito alta. Então, você tem um monte de fatores influenciando nessa sua dificuldade de se concentrar, nesse esquecimento, confusão mental. Outra coisa que influencia também é a alimentação. Então, a própria alimentação vai influenciar na sua capacidade de se concentrar, na sua mente. Porque tem um desbalanço aí de nutrientes, tem um desbalanço de sais que pode influenciar. Então, se você está se alimentando, você está com deficiência de algum tipo de nutriente, de alguma coisa na sua alimentação, isso também pode contribuir com essa dificuldade,
essa dificuldade mental, né? Com todas essas questões mentais. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, para quem não estava aí no começo, tem uma interrogaçãozinha aí do lado, onde você tem para deixar o comentário, e aí vocês conseguem me mandar a pergunta, ela aparece aqui para eu publicar. Eu queria fazer o teste, se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar por ali, porque pra gente ver como que funciona isso. Então, e aí, enfim, sabendo que tem essa somatória de fatores, né, quando a gente pensa em como que eu vou tratar isso, dá para se imaginar que uma somatória de tratamentos também, né? Se é um sintoma que vem de várias origens diferentes, a solução não seria super simples, assim como a solução da fibromialgia não é tão simples, né? Envolve várias coisas e depende muito de pessoa para pessoa. Então, não, assim, acho que eu recebo muita mensagem de pessoas que estão num momento de crise, né? Que estão com sintomas muito exacerbados. Então, por exemplo, tô com muita dor, o que que eu faço? Ou tô com muita fadiga, o que que eu faço? Tô com fibrofogo, tô esquecendo tudo, o que que eu faço? E é muito difícil ter uma solução imediata, né? O que que eu faço agora que vai resolver isso? O que que eu faço para melhorar agora essa fadiga, para melhorar essa minha dificuldade de concentração? Porque eu quero amanhã, eu quero estudar, ou eu quero melhorar da dor e tal. Enfim, não existe, né, essa solução assim. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, principalmente questão de controle emocional, porque quanto mais a gente se aflige com a crise, quanto mais a gente fica ali remoendo aquilo, pior. Então, durante a crise, ter esse trabalho já de equilíbrio e tal pode ajudar muito nesse sentido de não piorar, porque você lida de uma forma mais tranquila, mesmo que seja uma dor ou alguma coisa assim que estiver acontecendo. Fadiga, mesma coisa. Fadiga, me perguntam muito o que eu faço que eu não aguento mais e tal. E é muito difícil, assim, de onde que eu tiro essa disposição, né? São passos, e aí cada pessoa tem que avaliar também o que está dentro da capacidade dela de fazer. Em geral, os cuidados com a fibra como um todo vão resolver, né, vão ajudar em todos esses sintomas. Então pode ser que tenha coisas específicas que você possa fazer para o fibrofogue, que pode estar muito relacionado com essa questão de estresse e de falta de sono, por exemplo. Mas os cuidados que são para cuidar disso, né, as intervenções que você pode fazer, as mudanças, elas funcionam para tudo. Então vai melhorar a dor, vai melhorar o sono, que consequentemente melhorando o sono melhora a dor também, melhora a fadiga. Então é importante ter essa consciência que é um trabalho de médio e longo prazo, né? No curto prazo você pode fazer alguma coisa, tomar um remédio, fazer algum tipo de terapia, descansar. Mas é no longo prazo que você realmente vai conseguir combater esses sintomas e fazer mudanças que de fato transformem isso, né, e resolvam na raiz do problema. Porque não adianta você estar com dificuldade de concentração e tomar um remédio para isso, e um negócio que vai te acelerar, porque você não vai agir na causa, você não vai agir na origem. Você só está resolvendo o sintoma. A origem, que tem a ver com a fibromialgia, com esse estado de inflamação do seu corpo, não vai resolver. A mesma coisa a dor, a fadiga. Tá, vou tomar um pó de guaraná? Pode ser que naquele momento te deu uma energia, né? Café e tal. Só que no longo prazo, você tá só remediando. Você tá só, né, tapando o sol com a peneira. Porque você força seu corpo a ficar mais ativo, mas a origem que tá causando a fadiga continua lá. Então, por isso que eu defendo muito que a gente faça intervenções, que a gente faça mudanças que se sustentem, que sejam coisas mais de mudança de hábito mesmo, que sejam coisas mais sustentáveis, que você consiga manter para que você tenha melhora. Então, às vezes vai demorar, lógico que a gente queria uma solução muito imediata para isso, né, para tudo. Ai, eu quero agora, logo, não ter dor e fadiga, nem nenhum sintoma, quero melhorar tudo. Lógico, a gente queria muito. Mas infelizmente ainda não existe essa solução super rápida. Inclusive, ela não existe para muitas doenças, né? Se você tem problema de hipertensão, né? Sua pressão está super alta, você pode tomar um remédio ali para abaixar naquele momento, para controlar a pressão. É importante para a pessoa não ter um ataque.
Só que se outras mudanças não forem feitas, vai continuar ficando alto, né? Vai continuar a pressão alta e tudo mais. A Kátia tá perguntando aqui de dor no peito, né? Será que é da fibromialgia? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses sintomas, assim, porque nem tudo é fibro, né? Esse estado de estresse e a fibromialgia podem causar dores diversas, pontadas e tal, mas é uma questão de você perceber também e começar a entender e, se for uma coisa muito específica, conversar com o médico, para não ficar colocando tudo na conta da fibromialgia. Assim como eu tô falando do fibrofog, né? Que a fibro de fato causa sintoma de confusão mental, causa dificuldade de concentração, mas outras coisas também causam. Então, às vezes, não é por causa da fibra, é por causa da sua insônia, é por causa enfim, de outras coisas, sabe? Da ansiedade, do estresse. Então, é muito um processo de cada um também ser um pouco mais dono da sua própria saúde, ter essa autopercepção em relação ao próprio corpo, entender, putz, pra mim tá pegando mais isso, pra mim aquilo, como que é, tô bebendo água o suficiente, né? O nosso corpo é um sistema extremamente complexo e não dá pra gente ficar fazendo essas definições, né? Isso aqui é daqui, isso aqui é ali e tal. Então é muito mais um trabalho de você entender a coisa como um todo e fazer as mudanças que você sabe que precisa. Atividade física, inclusive, tem estudos mostrando que é um recurso muito bom para melhorar os sintomas mentais, né? Os sintomas de confusão mental, do fibrofog. Por quê? Porque a atividade física vai desinflamar seu corpo, vai ajudar a regular todos os sistemas, vai ajudar com a parte intestinal, vai ajudar com sono, vai ajudar com, né, liberação de hormônios e de um monte de coisa positiva que auxilia nosso organismo inteiro a funcionar melhor. E aí, consequentemente, você alivia essas tensões que estão contribuindo com o sintoma do fibrofog. Então, por isso que é importante ter essa visão do todo. Então, dificilmente eu fico falando especificamente, isso aqui é uma coisa que você faz porque é dor, porque é fadiga, porque para mim realmente é uma mudança mais completa, uma mudança um pouco mais que envolve mais fatores, né? Que envolve mais coisas aí para se considerar. Então, em geral, cuidar do sono. Isso pode melhorar o fibrofog. Se você dorme mal, é muito importante fazer algo a respeito. E algo a respeito não é se encher de Rivotril ou tomar um monte de remédio para ansiedade, porque isso não ajuda de verdade. Isso daí pode te dopar e você apaga e dorme. Só que esse sono não é um sono de qualidade. Então você simula um sono, só que seu corpo continua não descansando o que ele deveria. Inclusive, você pode piorar, né, do seu estresse e tal. Claro que isso tem que ser colocado na balança, tá? E aí vocês, cada um, conversa com seu médico em relação à situação. Tem gente que precisa, mas saibam que não é um tratamento que é para você levar para o resto da vida. Se você tá com dificuldade de dormir, você precisa entender o que tá causando essa dificuldade. É a ansiedade? Enfim, é a cama que não tá boa? É a dor? E como que eu faço coisas que vão me ajudar com tudo isso? Não só ficar me dopando aqui, porque você não vai dormir bem, isso não vai resolver. Então, tentar alternativas um pouco mais naturais para cuidar do sono, né? Chá. Tem uma outra live que eu fiz aí com a Laís, que é da página Meninas de Fibro, tá salva aí no Instagram. E a gente falou um pouco sobre isso, assim, ela falou da rotina de sono dela, né? De tomar um chá. De não ficar mexendo no celular à noite, antes de dormir, porque isso agita muito a cabeça e a própria luz do celular interfere na qualidade do sono. Então, são várias coisas que a gente pode fazer, né? É que dá preguiça, porque todo mundo quer um comprimidinho ali para resolver, mas infelizmente não vai. Então, existem várias pequenas coisas que a gente pode fazer, que não vai custar nada e que, se você realmente quer melhorar, é importante que você, em algum momento, comece, né? Comece a fazer essas mudanças, porque senão você vai ficar adiando o momento em que você melhora. Vai ficar adiando
um momento em que você controla os sintomas e tal. Uma hora ou outra, algumas mudanças vão ter que ser feitas. Então é melhor fazer ela aos pouquinhos, né? Melhor ir aos poucos, cuidando do sono. Isso pode ajudar muito nos sintomas, né? Não só do fibrofog, né, da confusão mental, mas a dor também, a fadiga. O sono é fundamental, assim, pra mim. Dia que eu não durmo bem, o dia seguinte, pra mim, é quase dia perdido. Assim, eu fico muito mal. Eu fico com muita dor, com muita rigidez, com muita fadiga. E, naturalmente, com dor, fadiga, você não vai, né, se concentrar direito, você não vai conseguir raciocinar direito. Ninguém consegue ter um bom desempenho mental se está sentindo muita dor, se está muito cansado. Por isso que um sintoma é muito ligado ao outro. Se você tem muita dor, é difícil dormir. Se você não dorme, você tem mais dor. Se você não dorme, você tem mais fadiga. Se você tem fadiga, você não consegue se concentrar. Então não adianta a gente querer combater um sintoma, né? A gente precisa entender que eles são todos ligados e que a gente fazer algumas mudanças vai ajudar em tudo isso. A atividade física é uma das coisas fundamentais, que eu sempre falo, já foi comprovado por estudos também, que ajuda em todos os sintomas, ajuda na dor, ajuda muito na fadiga, no fibrofog, nos sintomas intestinais. Então, assim, é um tratamento muito bom e que, de certa forma, está muito ao acesso de todo mundo. Dá para fazer no YouTube uma dança. Eu sempre danço aqui zumba na minha sala, agora que tá todo mundo, né, de quarentena. Fazer alguma coisa ali, um alongamento, tem um monte de aula, né? Começando, claro, se você não tem já uma prática, começar aos pouquinhos, mas assim, se movimentar de alguma forma, cuidar do seu corpo, né? Comer coisas mais saudáveis, diminuir aí açúcar, que é muito inflamatório. Então, essa inflamação do nosso corpo com a fibra, com a forma como a gente se alimenta, isso influencia demais, né, em todos os sintomas, inclusive nos problemas mentais, cognitivos, que tem a ver com essa confusão mental, memória. Então, diminuir açúcar, diminuir gordura, beber bastante água, aumentar a quantidade de verdura, de fruta que você ingere. Essas coisas são coisas que dão trabalho de fazer, mas que tem um resultado muito bom. Então, se você tá patinando aí, putz, toma remédio, isso e aquilo, não ajuda e não melhora, comece a considerar essas outras coisas, porque às vezes as pessoas não querem abrir mão, né? Ah, mas eu não vou ficar parando, mudando minha comida, não quero fazer isso, não quero fazer exercício também, porque acha que vai ser muito difícil. Só que mais difícil que isso é conviver com a dor, é conviver com a fadiga. Então, muito importante entender que essas mudanças são necessárias e vão ser muito importantes. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender depois, porque poder viver, né, na boa, ter disposição, ter a dor sob controle, são coisas que não têm preço, que vão impactar em todos os outros aspectos, né? Vão impactar nas relações, vão impactar na carreira, vão impactar na família e até na forma como você, né, fica na vida mesmo, como você enxerga as coisas. Então, tem umas pessoas falando, né, fiz acupuntura, tal, não resolveu isso, aquilo. Não existe um tratamento geral que vai funcionar para todo mundo, né? Tem gente que faz acupuntura e é muito bom. Tem gente que faz e não sente diferença. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua necessidade específica. Então, tem pessoas que têm necessidades que a acupuntura vai resolver. Tem pessoas que não. Então, tem pessoas que tiram glúten e melhora muito. Foi o meu caso. E tem pessoas que não faz tanta diferença, porque talvez para elas seja mais impactante, por exemplo, a insônia, né? A Erika falando que, além dos sintomas da fibra, detesta cozinhar. Já é difícil cozinhar com fibra, né? Assim, nossa, tem que parar às vezes, porque dói tudo. Mas, em geral, todo mundo tem algum hábito que precisa mudar. É muito difícil ter alguma pessoa que, uau, tô incrível aqui nos meus hábitos, tá tudo maravilhoso. Muito difícil. A maioria de nós tem hábitos para mudar, né? Seja de mexer menos no celular, seja de beber mais água, seja de melhorar a alimentação, fazer alguma atividade física, parar de ficar vendo notícia ruim na internet. São todas coisas que a gente olha e fala, ah, eu precisava mudar isso. Você não precisa fazer tudo de uma vez, pode fazer aos poucos, né? Você pode fazer talvez aquele que seja mais fácil para você no começo.
que aí também te incentiva, te motiva. Então, né, de repente você insere alguma coisa na sua alimentação, você cuida de algum sintoma muito específico, de alguma coisa mais pontual, pequenas coisas, né? Você não precisa, de repente, mudei 100%, porque senão você fica esperando um negócio tão grandioso, e essa coisa grandiosa nunca acontece, e aí você não muda nunca, né? Toda mudança começa com um passinho. Então, esse pequeno passinho pode ser já o primeiro de muitos, que vai resolver bastante coisa. Falar da retirada do glúten. O glúten é um alimento inflamatório. Então, assim, ele contribui com a inflamação do nosso organismo para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, tendo fibra ou não. Para quem tem fibra, é um pouco mais impactante, porque a fibra já tem essa relação com inflamação. Então, em geral, os estudos mostram que tem benefícios em se retirar o glúten. Todo mundo tem que tirar o glúten? Não. Primeiro porque ainda não tem essa certeza absoluta dessa relação, apesar de eu acreditar que tem uma relação bem grande, mas ainda, né, academicamente, ainda não é um consenso. Mas muitos terapeutas, muitas pessoas já falam sobre isso há tempos. Então, é uma coisa que pode ajudar. E mesmo que você não tire totalmente, você reduzir, porque alimentos que têm glúten, em geral, também carregam junto muita gordura, muito açúcar, muito sal. Então, são mudanças meio que gerais, assim, que você, né, resolve. Quando eu parei de comer glúten, eu parei de comer fritura, basicamente, porque bolinho, essas coisas, tal, comia no bar, não sei o quê, eu não como mais. E, assim, eu não sinto falta nenhuma. E eu fiz as minhas adaptações, né? Eu faço bolo aqui sem farinha, sem glúten, eu compro pão sem glúten, como tapioca. Então, pra mim, assim, já tem uns 8 anos, então isso tá muito tranquilo. Às vezes, eu como. Às vezes eu como uma besteira, assim, como um lanche. Que é um negócio que eu nunca como, porque eu também não como carne. Então, tudo bem. Às vezes, se eu quiser comer, eu como, entendeu? Por isso que eu não fico também falando, a regra tem que ser. Porque você tem que descobrir o jeito que funciona pra você. Não pode se tornar uma tortura. Mas, de fato, melhorar sua alimentação muito provavelmente vai ajudar a controlar todos esses sintomas. Em relação ao leite, eu também parei. Mas porque a minha família tem muita gente com intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Então, em algum nível também, todos nós temos uma certa intolerância, né, à lactose, porque o leite da vaca não é o leite que foi feito pra gente beber, né? O leite que cada espécie toma é o leite da própria espécie, e na fase de infância, né, de bebê, é uma coisa para recém-nascidos, leite. Nenhuma espécie no mundo toma leite depois de adulto, né, só a gente. Mas tem alguns estudos também que mostram essa relação dessa intolerância. Tem várias alergias alimentares que podem estar contribuindo com esses problemas mentais, né? Com esses... Problema mental fica parecendo uma coisa muito grave, né? Mas essas disfunções, assim, cognitivas e tal. Então, a alimentação tem uma influência bem grande, assim, né? A Rose falou que descobriu que tem intolerância a ovo. Eu descobri que eu tenho intolerância a milho, fazendo um exame. E milho é um negócio que eu adoro, né? Assim, nossa, bolo de milho, sorvete de milho, suco de milho, milho. Então eu dei uma diminuída, assim, eu não parei totalmente, mas eu como bem esporadicamente, porque tem várias alergias que a gente tem e não sabe e que contribuem, por exemplo, com enxaqueca. Tem muita gente que tem enxaqueca crônica e vai descobrir depois que tem relação com algum tipo de alergia alimentar. Então, assim, daria pra gente entrar aqui em 1 milhão de temas, mas qual que é a ideia? Nosso organismo é muito complexo. E apesar da fibromialgia, existem várias outras coisas, né? Não adianta você querer abraçar todas essas coisas, o glúten, o leite, isso, e todas as terapias e tal, porque é muita coisa que existe, a gente é muito complexo. Então, ter essa consciência que cada pessoa é um ser à parte, é uma coisa muito individual. Apesar de todo mundo ter fibromialgia, cada pessoa tem um organismo diferente, tem coisas em comum, mas tem coisas que são muito particulares. Por isso que um tratamento funciona bem para uma pessoa e para outra não.
E eu sou farmacêutica também, né? Não sei se todo mundo sabe. Mas mesmo tratamentos com medicação, eles não são assim também. Ah, esse funciona e vai resolver. Antibiótico, depende. Tem gente que reage muito mal a um tipo de antibiótico, não consegue continuar o tratamento, tem que mudar. Aí, de repente, o outro não mata a bactéria que tem que matar. Aí você tem que trocar. Antidepressivo, até você chegar em um que seu corpo é bom, né, que reage bem e tal. É muito difícil. Então a pessoa fala, eu tomei esse aqui, foi maravilhoso para fibromialgia. Isso não garante que vai ser bom para você também fazer essas mudanças e tal. Por isso que eu gosto dessas mudanças mais gerais de saúde, que são para todo mundo, né? Comer melhor é um benefício para todo mundo, é uma coisa instintiva do nosso corpo. Né? Diminuir açúcar é uma coisa geral. Todo mundo sabe que todo mundo vai ter benefício de tirar açúcar. Açúcar está relacionado a grande parte das doenças que existem hoje. Todas as doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, tudo. Tudo isso tem relação com sal, com açúcar, com a nossa alimentação, que é muito ruim hoje em dia, né? Da maioria das pessoas, industrializados. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas a gente não precisa fazer todas elas e não precisa fazer todas ao mesmo tempo. Né? Cada vez eu vou tentando uma coisinha nova. Então, eu tirei glúten primeiro porque eu tava com muita crise, eu tava num momento muito ruim da fibromialgia, quando eu tirei glúten. E eu tava tentando de tudo. Então, pra mim foi até que relativamente tranquilo, porque eu tava tão mal que eu falei, qualquer coisa eu faço pra ver se resolve isso. E me ajudou bastante. Foi só isso que eu fiz? Não. Eu comecei a fazer exercício com mais regularidade, fiz muitos tipos de terapia, fui reduzindo açúcar, que eu comia muito açúcar, eu sou muito formiga também, alguém falou aí que é chocolatra, que é formiga. Eu sou muito formiga, sempre fui de comer muito doce, assim, e tive que diminuir isso também, para diminuir essa inflamação do meu corpo. Além da fibra, eu tenho muita inflamação nas articulações, então eu tenho tudo que se pode imaginar no joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, pulso, todo tendinite, condromalácia, tudo. Minha ressonância, o médico ficou assim, quantos anos você tem? Parece uma pessoa de 150 anos, de tanta coisa, uma lista enorme em cada articulação. Fiquei 3 dias fazendo ressonância. Então eu tava muito cansada daquilo tudo, né? Eu tava assim, não aguento mais inflamação, não aguento mais essas coisas, não posso pôr uma bolsa, não posso carregar uma cadeira, um banquinho daqui e ali, que já, tá tudo doendo, meu ombro estoura uma dor aguda, não conseguia dirigir. Então eu falei, eu faço de tudo, o que for preciso eu faço. E eu comecei a ir por esse caminho que é um pouco mais complexo e completo, né? Que a gente chama holístico, que considera o todo. Holístico é que olha o todo. Então, Érica, o meu lado direito também era o pior. Nossa, meu ombro direito sempre foi o meu tormento desde a infância. E hoje eu não tenho mais dor nas articulações. Eu tenho dor da fibro, mas a minha inflamação diminuiu muito. E diminuiu por esse conjunto de coisas, né? Eu falo sempre de pilares. Um pilar é a atividade física, que é muito importante. Pode ser pilates, pode ser yoga, pode ser hidroginástica, pode ser alongamento, pode ser caminhada, mas tem que ter algum tipo de coisa. Outro pilar é a alimentação, porque a alimentação vai influenciar, né, em todos esses sentidos, principalmente na inflamação. Então, eu parei de comer glúten mais por causa das articulações e não da fibra, porque eu não aguentava mais ser inflamada, eu não aguentava mais meu joelho, eu não conseguia fazer atividade física porque eu começava a ter muita dor nas articulações. Então, eu tive que ter muita paciência, né, diminuir o ritmo, porque eu sempre fui muito ativa, então eu tive que fazer atividades, eu não podia mais correr, tive que fazer, né, muito tempo só caminhada e tal. Eu comecei a fazer yoga, melhorar minha flexibilidade, e aos poucos eu fui conseguindo recuperar. Então hoje eu consigo fazer zumba na boa, antes doía tudo, sabe? Agora eu consigo fazer essas coisas, melhorei muito no yoga. E o yoga também já contempla também o fator mental, né, de controlar a ansiedade, todo esse lance terapêutico, que é outro pilar. Alimentação, exercício, terapias, controle emocional, não ficar remoendo coisas, aprender a perdoar, aprender a desapegar, aprender a aceitar, lidar com as frustrações. Essas coisas deixam a nossa saúde muito debilitada
também. Então, isso também vai ser importante. Por isso que assim, dá um trabalho cuidar da fibra? Dá, mas dá um trabalho cuidar do corpo para qualquer pessoa. São vários fatores para a gente considerar. Por isso que é um trabalho contínuo. Até hoje, assim, eu já tô muito bem com a fibra hoje, né? Graças a Deus e tudo, mas vira e mexe tenho mais dor, só que eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre comprometida em cuidar de mim. Assim como você tem um filho e você tá o tempo inteiro ali e cuida dele, ou você tem uma planta que você tem que ir lá regar todos os dias, o nosso corpo é a mesma coisa. Não dá pra gente dar um check lá na lista e não fazer mais nada. A gente tem que ter essa consciência que é um cuidado diário. É um exercício diário cuidar da gente. Então, dá trabalho? Dá, mas né, se for pensar assim, viver dá trabalho mesmo. A gente não tá aqui de férias, né? A gente tá aqui por vários motivos, para crescer, para evoluir. Então, cada um tem aí o seu desafio, né, maior para lidar com isso. A Erika perguntou do shot de limão, gengibre, cúrcuma e tal. Eu adoro. Eu tomo muito, assim, eu tomo quase todo dia shot anti-inflamatório. Lógico, não adianta só tomar o shot e pronto, resolvi. Mas assim, a cúrcuma é muito anti-inflamatória. Então eu uso muito, eu cozinho tudo com cúrcuma, faço tapioca com cúrcuma, faço legume refogado com cúrcuma, limão, né, muito bom. Eu faço também com própolis, gengibre, eu faço com tudo. Meu shot é um bolo, assim, que é quase uma pasta, com um monte de coisa. Eu ponho própolis agora até por causa da imunidade, né? Eu já tomava antes do coronavírus, mas agora reforço que é importante para manter a nossa imunidade boa. Inclusive, nossa imunidade vai estar boa se a gente cuidar da nossa alimentação direito. Se a gente fizer exercício, dormir bem. Sono é muito importante para a imunidade. E cuidar, né, da nossa ansiedade também. Eu sou uma pessoa super ansiosa. Porque agora eu já tô mais trabalhada, mas ainda assim é um exercício diário. Então eu tenho meus recursos aqui, tenho meu yoga, tenho meditação e tal. O própolis no shot não fica tão ruim, não. Não dá pra sentir assim muito. Eu ponho umas 10 gotas, né? Mas pode pôr menos. E aí você põe com limão, fica. Eu adoro, na verdade, né? Eu adoro o azedinho do limão, a cúrcuma. Mas acho que meu gosto é um pouco particular. Então, é isso. E aí, mais uma coisa que vocês estão falando aí, que é difícil as pessoas entenderem, é difícil a gente se entender, que é um outro pilar pra mim. Tem a ver um pouco com esse de terapias, tal, que é esse fato do autoconhecimento. Por quê? As nossas relações também são muito reflexos de como a gente enxerga elas, né? E muitas vezes tem esse lance de, a pessoa não me entende, difícil e tal. E muitas vezes a gente também não sabe explicar direito, né? A gente precisa de ajuda, assim. Eu queria que as pessoas entendessem e me pegassem no colo e, assim, compreendessem. Mas, às vezes, nem a gente tá entendendo direito, né? Então, é muito difícil que os outros entendam. E aí, a gente tem essa responsabilidade nesse processo também de tentar falar com as pessoas de forma diferente. E aí tem uma coisa que eu gosto muito que se chama comunicação não violenta. É uma coisa muito legal, assim, é uma forma de você se relacionar de uma forma diferente, que tem muito a ver com autoconhecimento e ajuda muito nas relações. Então isso também é uma coisa, assim, que foi um fator bem de mudança na minha vida, que foi conhecer a comunicação não violenta. E aí, isso me ajudou muito até nessas relações, né? Das pessoas me entenderem melhor, eu conseguir me expressar melhor para as pessoas em relação às minhas necessidades, em relação aos meus limites, sem me sentir mal, porque eu tô aqui com essa cara de jovem, às vezes nem tanto, mas às vezes tô aqui e tal, ninguém acha que eu tô doente, e aí eu tenho que falar que eu tô com uma alimentação, aquela coisa chata, explica que tem filho, não pode fazer isso, aquilo. Então, assim, é um desgaste, né? Só que quando você começa a se conhecer, entender isso de uma outra forma, não fica mais tão pesado. Então, né, todo mundo falando aí, as pessoas não entendem, aí eu não quero mais explicar, lógico, né? Porque a gente já tá cansado, já tá passando por uma situação difícil,
e ainda tem que ficar explicando. É que nem aquelas, né, jornalistas que, tipo, a pessoa acabou de morrer e aí vai lá, tipo, como você tá se sentindo? A pessoa já acabou de perder uma pessoa da família e ainda tem que ficar dando entrevista, né, pra compartilhar a tristeza dela com o outro. Então, é muito ruim mesmo. Só que é isso que eu tô falando, assim, a gente não vai conseguir mudar o outro. A gente não vai conseguir fazer o outro milagrosamente, né, pensar diferente. O que a gente pode fazer é mudar a forma como a gente reage a isso e como a gente se comunica. Como a gente entende também o que vem do outro, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente recebe já meio atravessado e aí gera toda aquela coisa. O autoconhecimento, terapia e essa comunicação não violenta, que é uma teoria, uma filosofia de vida, ajuda nesse sentido de como que eu entendo melhor isso, como que eu tento entender o outro além das palavras e como que eu tento me entender também para poder conversar com as pessoas com mais leveza, porque às vezes a gente chega também tipo já na defensiva, né? Porque eu tô com dor, porque isso, porque ninguém me entende, porque também que saco, também agora também não vou fazer nada. E isso gera no outro também esse estado de reatividade. Mas também só reclama, que não sei o quê. E isso vira uma briga, em vez de virar uma coisa que ajuda, né? E esse fator de que vocês estão falando aí, de se isolar e tal, é muito ruim. Uma, porque ninguém quer ficar sozinho, né, o tempo inteiro. O que a gente quer, na verdade, é apoio. O que a gente quer é se sentir bem. E aí, às vezes, as relações estão tão machucadas que a gente prefere ficar sozinho. Exatamente, Érica, porque dá menos trabalho. Você, dane-se então. E assim, eu vou falar, até hoje, tem vezes que eu também não, sabe, eu não fico com vontade. Tem vezes que eu prefiro não ir num lugar, ou tem vezes que eu nem falo de alguma coisa, deixo quieto, porque eu não tô afim de explicar. Mas eu faço isso com muita consciência, com muita tranquilidade, sabendo que é uma escolha que eu tô fazendo, e não porque eu sei que ninguém vai me entender. Então você começa a ter um pouco mais de leveza. Procurem essa comunicação não violenta. Eu vou divulgar aqui nos próximos dias que está tendo um curso gratuito de uns amigos meus, inclusive, sobre isso. O site é bem simples, na verdade, é www.curandoconflitos.com.br. É muito legal, eles vão falar sobre comunicação não violenta e tem a ver principalmente com esses conflitos familiares. Eu acho que ajuda muito na fibromialgia. E qualquer esforço que a gente fizer nesse sentido, de se conhecer melhor, de trabalhar melhor as nossas emoções, vai refletir nos nossos relacionamentos. Vai refletir na forma como a gente comunica, né, as nossas necessidades com a nossa família, no trabalho, o que quer que seja, e principalmente com a gente mesmo, principalmente como a gente reage à nossa própria limitação, como a gente entende a nossa própria necessidade. Porque esse é o primeiro passo, né? Não dá para querer construir uma relação com outra pessoa se a relação sua com você mesma tá tão ferida, né? Tá tão difícil. Porque a gente não vai conseguir dar pro outro aquilo que a gente não tem. E, enfim, nem era esse o assunto, né? Mas isso é muito importante. E é uma coisa que é muito presente em pessoas com fibro. Eu sempre acabo falando porque uma coisa tá muito ligada com a outra e tal. Então, acho que são coisas que podem ajudar, né? Eu vou começar a encerrar por aqui, gente. Eu ainda tenho um curso hoje para fazer à noite. Eu quero agradecer todo mundo que participou. Aí, eu vou deixar salvo aqui no feed, tá? Quem chegou depois pode chegar lá para ver do começo. E a gente acabou falando de tudo um pouco, né? Obrigada pela participação de vocês. Espero que a caminhada de vocês seja cada vez mais leve com a fibro. E, pra quem não sabe, eu lancei um livro digital essa semana. Eu tô super feliz, porque faz um bom tempo que ele tá escrito já, enfim. Mas finalmente lancei, então se vocês quiserem ver, o link tá aí no meu Instagram. Tem várias outras coisas também, tem meu canal do YouTube, que tem muito, muito vídeo, tudo lá disponível aqui no Instagram. Então, espero que de alguma forma contribua aí com a jornada de vocês, tá bom? Obrigada a vocês pelo carinho, muito bom estar aqui com vocês mesmo.
E para quem assistir isso depois também, um beijo. Obrigada por estarem aqui. E boa noite para todos. E mandem temas depois, podem me mandar no direct e tal, coisas que vocês querem saber. Tá bom? Beijo, gente. Tchau.